Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de ouvirmos a palavra de Deus. Quando fazemos uma oração, nós falamos com Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus, quando lemos a palavra de Deus, é Deus quem nos fala. Liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Liturgia de 31 de janeiro de 2022, segunda-feira, dia de São João Bosco, sacerdote fundador. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração, temos o prefácio comum ou dos pastores e o ofício da memória. Antífona da entrada. Deixai vir a mim os pequeninos e não impeçais, diz o Senhor. O reino do céu pertence aos que parecem com eles. Marcos capítulo 10, versículo 14. Oração do dia. Ó Deus, que suscitaste São João Bosco para educador e pai dos adolescentes, fazei que, inflamados da mesma caridade, procuremos a salvação de nossos irmãos, colocando-nos inteiramente ao vosso serviço, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículos do 13 ao 14 e o 30. Capítulo 16, versículos do 5 ao 13. Naqueles dias, um mensageiro veio dizer a Davi: as simpatias de todo Israel estão com Absalão. Davi disse aos servos que estavam com ele em Jerusalém: depressa, fujamos, porque de outro modo não podemos escapar de Absalão. Apressai-vos em fugir, para que não aconteça que ele, chegando, nos apanhe, traga sobre nós a ruína e passe a cidade ao fio da espada. Davi caminhava chorando enquanto subia o Monte das Oliveiras, com a cabeça coberta e os pés descalços, e todo o povo que o acompanhava subia também, chorando com a cabeça coberta. Quando o rei chegou a Baurim, saiu de lá um homem da parentela de Saul chamado Semei, filho de Gera, que ia proferindo maldição enquanto andava. Atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei, embora toda a tropa e todos os homens de elite seguissem agrupados à direita e à esquerda do rei Davi. Semei amaldiçoava-o, dizendo: vai-te embora, homem sanguinário e criminoso. O Senhor fez cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, cujo trono usurpaste, e entregou o trono a teu filho Absalão. Tu estás entregue à tua própria maldade, porque és um homem sanguinário. Então Abisai, filho de Sarvia, disse ao rei: por que há de este cão morto continuar amaldiçoando o Senhor meu rei? Deixa-me passar para lhe cortar a cabeça. Mas o rei respondeu: não te intrometas, filho de Sarvia. Se ele amaldiçoa e se o Senhor o mandou maldizer a Davi, quem poderia dizer-lhe: por que fazes isto? E Davi disse a Abisai e a todos os seus servos: vede, se meu filho, que saiu das minhas entranhas, atenta contra a minha vida, com mais razão esse filho de Benjamim, deixa-o amaldiçoar conforme a permissão do Senhor. Talvez o Senhor leve em conta a minha miséria, restituindo-me a ventura em lugar de maldição de hoje. E Davi e seus homens seguiram adiante. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial agora. É o Salmo 3, versículos do 2º ao 3º, do 4º ao 5º, do 6º ao 7º, refrão 7b. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Repitamos: levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Quão numerosos, ó Senhor, os que me atacam, quanta gente se levanta contra mim. Muitos dizem, comentando a meu respeito: ele não acha salvação junto de Deus.
Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Mas sois vós o meu escudo protetor, a minha glória que levanta minha cabeça. Quando eu chamei em alta voz pelo Senhor do Monte Santo, ele me ouviu e respondeu. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Eu me deito e adormeço bem tranquilo. Acordo em paz, pois o Senhor é meu sustento. Não terei medo de milhares que me cerquem e furiosos se levantem contra mim. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Repitamos! Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Aclamação ao Santo Evangelho com um pequeno texto de Lucas, 7º versículo 16. Aleluia, 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 aleluia. Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 5, versículos do 1 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi a seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoninhado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoninhado sentado, vestido, e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoninhado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoninhado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora a reflexão é um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br.
é a liturgia comentada. Manda-nos para os porcos. Marcos, capítulo 5, versículos do 1 ao 20. Vamos ver o que escreveu Santini. Este foi o pedido que os demônios fizeram a Jesus. Manda-nos para os porcos. Ao perceberem que seriam expulsos do infeliz possesso que morava entre os túmulos. Toda vez que comento este evangelho, sou tentado a ironizar aqueles teólogos que traduzem como epilepsia os casos de possessão citados na vida de Jesus. É que se assim fosse, estaríamos diante de uma desconhecida epilepsia suína, pois os demônios logo foram transferidos para o rebanho de porcos que se projetou no abismo do mar. Desta vez, porém, não serei cáustico. A lição evidente nesta cena do Evangelho é a extrema dependência que os demônios experimentam em relação a Deus. Eles até precisam de uma, abre aspas, autorização, fecha aspas, para mudarem de pousio. Atanásio de Alexandria, que viveu entre 295 e 374 depois de Cristo, ensina que, abre aspas, o diabo não tem autoridade nem mesmo sobre os porcos, pois os demônios suplicaram ao Senhor, dizendo, permita que entremos nos porcos. Se eles não têm autoridade nem mesmo sobre os porcos, com muito mais razão, não a terão contra o homem, fecha aspas. Para o mestre espiritual, nós não devemos temer as sugestões do maligno, pois as orações, os jejuns e a fé no Senhor logo os lançam por terra, vencidos. Eles não desanimam, retornam sempre com trapaças e confusões. Mesmo assim, não devemos temê-los, pois, abre aspas, foram reduzidos a escorpiões e serpentes para que nós, cristãos, os calquemos a nossos pés, fecha aspas. Nós não somos porcos, animais que o povo da Bíblia considerava como o símbolo máximo de impureza. O coração do homem não foi criado para ser pousada de maus espíritos. O coração do batizado é um templo onde habita o Espírito Santo. Somente o próprio fiel santificado pelo batismo pode abrir suas portas para eventual invasão dos demônios. Daí a lição de Atanásio. Vejam o que ele diz. Abre aspas. Assim sendo, é somente a Deus que devemos temer. Aos demônios é preciso desprezar. Eles fazem tudo para não serem calcados a nossos pés. Eles conhecem de fato a graça que o Salvador concedeu contra eles aos fiéis, quando ele disse, eis que vos dei o poder de calcar aos pés serpentes, escorpiões e toda a potência do inimigo. Fecha aspas. A pedagogia cristã, a começar pelos pais, deveria insistir mais na habitação divina em cada batizado. As crianças, desde a idade da razão, deveriam ser despertadas para a presença íntima do Espírito Santo em seu coração e não haveria mais possessos entre nós. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Não sabeis que sois o templo de Deus? Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Vamos agora ao santo do dia. Eu quero dizer, antes da biografia do santo, que é um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista que escreve para o site a12.com. Da minha parte, vocês podem utilizar à vontade para evangelização. Foi Jesus quem mandou, ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então acesse o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e o Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. 31 de janeiro é dia de São João Bosco, padroeiro dos editores católicos e da juventude. A localização desse santo é na Itália. João Bosco nasceu no dia 16 de agosto de 1815 numa família católica de humildes camponeses em Castelnuovo d'Asti, no norte da Itália, perto de Turim. Órfão de pai aos 2 anos de idade, cresceu cercado do carinho da mãe, Margarida,
e amparo dos irmãos. Recebeu uma sólida formação humana e religiosa, mas a instrução básica ficou prejudicada, pois a família precisava de sua ajuda na lida do campo. Aos 9 anos, teve um sonho que marcou a sua vida. Nossa Senhora o conduzia junto a um grupo de rapazes desordeiros que o destratava. João queria reagir, mas a Senhora lhe disse: não com pancadas, e sim com amor. Torna-te forte, humilde, robusto, e a seu tempo tudo compreenderás. Nesta ocasião, decidiu dedicar sua vida a Cristo e à Mãe Maria. Quis se tornar padre. Com sacrifício, ajudado pelos vizinhos e orientado pela família, entrou no seminário de Chieri, daquela diocese. Inteligente e dedicado, João Bosco trabalhou como aprendiz de alfaiate, ferreiro, garçom, tipógrafo, e assim pôde se ordenar sacerdote em 1841. Em meio à Revolução Industrial, aconselhado pelo seu diretor espiritual, padre Cafasso, desistiu de ser missionário na Índia. Ficou em Turim, dando início ao seu apostolado da educação de crianças e jovens carentes. Este, abre aspas, produto da era da industrialização, fecha aspas, se tornou a matéria-prima de sua obra e vida. Neste mesmo ano, criou o Oratório de Dom Bosco, onde os jovens recebiam instrução, formação religiosa, alimentação, tendo apoio e acompanhamento até colocação em um emprego digno. Depois sentiu necessidade de recolher os meninos em internatos-escola. Em seguida, implantou em toda a obra as escolas profissionais, com as oficinas de alfaiate, encadernação, marcenaria, tipografia e mecânica, respostas às necessidades da época. Para mestres das oficinas, inventou um novo tipo de religioso, o coadjutor salesiano. Em 1859, ele reuniu esse primeiro grupo de jovens educadores no oratório, fundando a Congregação dos Salesianos. Nos anos seguintes, Dom Bosco criou o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora e os Cooperadores Salesianos, construiu em Turim a Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora e fundou 60 casas salesianas em 6 países. Abriu as missões na América Latina, publicou as leituras católicas para o povo mais simples. Morreu no dia 31 de janeiro de 1888. Foi beatificado em 1929 e canonizado por Pio XI em 1934. São João Bosco foi proclamado modelo por excelência para sacerdotes e educadores. Ecumênico, ele era amigo de todos os povos, estimado em todas as religiões, amado por pobres e ricos. Escreveu: reprovemos os erros, mas respeitemos as pessoas. E se fez ele próprio o exemplo perfeito desta máxima. Reprovemos os erros, mas respeitemos as pessoas. Reflexão: Dom Bosco agia rápido, acompanhou a ação do seu tempo e viveu o modo de educar que passou à humanidade como referência de ensino, chamando-o de sistema preventivo de formação. Não se esqueceu de seu sonho de menino, mas, sobretudo, compreendeu a missão que lhe investiu Nossa Senhora. Quando lhe recordavam tudo o que fizera, respondia com um sorriso sereno: eu não fiz nada, foi Nossa Senhora quem tudo fez. Oração, rezemos. São João Bosco, pai e mestre dos jovens, que tanto trabalhaste por eles, particularmente pelos mais pobres e marginalizados, a fim de que se tornassem honestos cidadãos e bons cristãos. Desperta em nós o amor à nossa juventude, o cuidado pelos nossos filhos e filhas, a dedicação às crianças, adolescentes e jovens abandonados, o esforço por conduzi-los a Jesus por meio de uma eficiente catequese feita no acolhimento e no amor. Amém.
Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Peça e receberá se for para o seu bem. E do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos. Ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Agora não importa a pronúncia, o significado é o mesmo, e somos todos irmãos cristãos. O significado é: vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, um dia ele vai voltar. Será o fim da história, o juízo final, o julgamento da humanidade por Jesus. Quem se arrepender vai para o paraíso, quem não se arrepender dos pecados, infelizmente, vai para o inferno. Peça perdão dos seus pecados. Nesta trajetória aqui, nesta vida transitória, nós somos vermes, indignos servos, somos pó. Seja humilde, peça perdão. Perdão, Senhor, pelos meus pecados de omissão, do pensamento, dos atos que acontecem a cada átimo de segundo. Perdão, Senhor. E no dia do julgamento, Jesus lhe dará o paraíso, a felicidade em plenitude. E aí viveremos como anjos para todos sempre. E como disse o apóstolo São Paulo, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Shalom, a paz.